Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. A guerra pra valer vai começar. Soldado contra soldado, mas não exatamente com soldados americanos. Os Estados Unidos querem que a Aliança do Norte, força de oposição ao Talibã, ocupe as áreas bombardeadas e tente novas ofensivas contra a enfraquecida milícia talibã. E o Jornal da Globo vai mostrar também que para os americanos foi um dia de pânico. Mais uma pessoa é contaminada pelo antrax. Mais uma vez, ao abrir uma carta infectada. É o que você vai ver agora. Agora é Nova York. O antrax chega a um dos cartões postais da cidade, o Rockefeller Center, em plena Quinta Avenida. E a vítima, uma funcionária da rede de televisão NBC. Efeito bomba. O comércio americano tem a maior queda de vendas dos últimos 9 anos. Apesar dos apelos do governo, as lojas estão vazias. O Nordeste reage. Governadores e empresários desafiam o ministro parente e decidem fazer de tudo para driblar os feriados do Plano B. E no Dia da Criança, crianças que só conhecem a guerra, a fome, o sofrimento. Agora, no Jornal da Globo. Não se falou de outra coisa hoje nos Estados Unidos. Um mal invisível contaminou mais um americano. O antrax deixou o país inteiro morrendo de medo. E desta vez atacou um prédio símbolo, numa cidade símbolo, o Rockefeller Center, em Nova York. O gesto é simples, mas se tornou sinônimo de perigo. Os americanos estão sendo instruídos a pensar 2 vezes antes de abrir pacotes e envelopes. O ministro da Justiça alertou: se o remetente for desconhecido, procure saber quem é primeiro. De manhã, o presidente da NBC disse que uma funcionária da empresa foi contaminada com antrax quando abriu um envelope. A carta trazia ameaças de ataques em Nova York, Chicago, Los Angeles e Washington. A funcionária assistente de Tom Brokaw, apresentador do jornal de maior audiência dos Estados Unidos. A carta estava endereçada a ele. Hoje, quando o jornal entrou no ar, Tom Brokaw anunciou: por causa deste incidente, tivemos que mudar de estúdio. O centro de distribuição de correspondência da NBC foi isolado. O terceiro andar da empresa onde a funcionária trabalha também está fechado. O presidente George Bush disse que a vida dos americanos precisa voltar ao normal. Não podemos deixar que os terroristas destruam o nosso país. Os americanos ficaram assustados. O que está acontecendo? Brasileiros que moram nos Estados Unidos também estão preocupados. Pode ser um antrax, pode ser uma bomba, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Ao meio-dia foi a vez do jornal The New York Times. A jornalista Judith Miller, autora de um livro sobre terrorismo biológico, recebeu hoje uma carta cheia de pó branco. O prédio do jornal foi esvaziado e cercado. O exame do ar mostrou que não havia risco. Os funcionários puderam voltar ao trabalho. Mas o resultado do exame do pó que estava dentro da carta ainda não saiu. O FBI já descobriu que as cartas enviadas para a NBC e para o jornal The New York Times saíram da mesma cidade, St. Petersburg, na Flórida. Os investigadores ainda estão procurando provas que liguem o caso da NBC com a contaminação de 3 pessoas na empresa American Media, em Boca Raton. Na American Media, o FBI recolheu 78 amostras para análise e ampliou as investigações. Está interrogando funcionários de 3 agências do Correio para tentar encontrar a fonte da contaminação. E técnicos americanos encontraram antrax em uma base militar da antiga União Soviética no Cazaquistão. Era uma inspeção de rotina no início desta semana, parte do programa de redução de armas químicas. O governo do Cazaquistão não comentou o assunto. No Afeganistão, depois da trégua para as preces de sexta-feira, os bombardeios já recomeçaram. Foram ouvidas várias explosões na capital, Cabul, há algumas horas, quando o sábado começava daquele lado do mundo. Outras cidades também foram bombardeadas. Enquanto ataca pelo ar, os Estados Unidos reforçam em terra os laços com guerrilheiros que combatem o regime talibã. Eles querem que soldados da Aliança do Norte comecem a lutar antes dos soldados americanos. Mesmo dizendo que não apoiam uma facção em particular no Afeganistão, os Estados Unidos estão mostrando uma coordenação militar estreita com a Aliança do Norte. Hoje, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, disse que depois da destruição de várias estruturas do Talibã em dias sucessivos de ataque,
É apenas lógico esperar que a Aliança do Norte ocupe as áreas que foram abandonadas. Não só isso, ele disse que os Estados Unidos previnem forças locais contrárias ao Talibã antes de ataques acontecerem, para que elas não sejam alvo dos mísseis e das bombas. Quando ele diz forças locais, a leitura novamente é a Aliança do Norte. Depois de obedecer uma pausa nos ataques por causa da sexta-feira, dia de oração dos muçulmanos, as primeiras explosões voltam a ser ouvidas em Cabul. E é difícil dizer se a tática americana de destruir toda a estrutura militar do país com fogo pesado vai mudar. O secretário Rumsfeld não dá qualquer indicação de quando tropas americanas vão entrar no Afeganistão. Ele parece perfeitamente satisfeito em esperar que a Aliança do Norte ataque o Talibã primeiro, para que os soldados americanos entrem no país depois. A sexta-feira, dia normalmente dedicado à oração no mundo muçulmano, foi marcada por protestos na saída das mesquitas. Na Indonésia e no Paquistão, houve quebra-quebra nas ruas. Depois da oração, a violência. Milhares de paquistaneses protestaram contra os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão. Eles entraram em confronto com a polícia, mas ainda não se sabe se houve mortos ou feridos. Na Indonésia, maior país muçulmano do mundo, a bandeira britânica foi queimada ao lado da americana. No Líbano, milicianos do grupo Hezbollah fizeram uma manifestação barulhenta, mas pacífica. Até no Quênia, na África, muçulmanos saíram às ruas para exigir o fim dos ataques ao Afeganistão. Em Brasília, um pedido de paz marcou o Dia das Crianças. A cerimônia no Palácio da Alvorada começou com crianças muçulmanas e judias fazendo um apelo pela paz. Ao lado do presidente Fernando Henrique, representantes de várias religiões falaram sobre a importância da integração dos povos. Para as crianças, o presente mais esperado foi o encontro com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O presidente elogiou a readaptação da história mais famosa de Monteiro Lobato, que estreou nesta sexta-feira na TV Globo. E no fim da cerimônia, o presidente disse que quer o terrorismo longe do Brasil. Espero até que o terror se afaste de nós. Vai derrete o Satanás, como se diz. Vai embora o terror. Hoje não é Dia da Criança nos Estados Unidos, mas, por coincidência, o presidente George Bush sugeriu que as crianças americanas mandassem para a Casa Branca uma moeda cada uma. O dinheiro arrecadado seria enviado como ajuda às crianças do Afeganistão. Elas são muito diferentes. No Afeganistão pós-Talibã, há crianças que nunca viram televisão, não sabem o que é uma escola. O que elas conhecem bem é a fome e o medo. As crianças americanas nasceram na era da prosperidade. Muitos pensarão que a iniciativa do presidente Bush é apenas contra-propaganda de guerra, exploração da ingenuidade infantil. Mas neste Dia da Criança, não é do gesto dele que queremos falar. É justamente da ingenuidade delas. Este ponto em comum entre crianças americanas e afegãs, crianças do mundo inteiro. Todas ingênuas, sim. E que bom que pudessem manter essa ingenuidade por mais tempo do que aquele que permite uma guerra. E veja daqui a pouco, as vendas do comércio sofrem a maior queda em 9 anos nos Estados Unidos. E o turismo espera no Brasil os melhores resultados dos últimos tempos. Você falando mais e ouvindo melhor. Linhas telefônicas digitais. Brasil Telecom é Brasil.
Neste sábado em Supercine, Chuck Norris vai entrar em ação. Ele ensinou para este rapaz todos os segredos das artes marciais. Para ser um deles, terá que ser o melhor dos melhores. E juntos vão detonar uma organização criminosa. A Guerra de Logan, em nome da honra, neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Ligações para o Oriente Médio e o Afeganistão, ligações clandestinas, evidências que levantam suspeitas. O Ministério da Justiça entrou no circuito e determinou que a Polícia Federal investigue o caso das centrais telefônicas irregulares. Uma história de estranhas coincidências com ramificações em vários estados do país. A reportagem é de Délis Ortiz. Pode ser só extorsão, mas a ordem é espantar o fantasma do terror em qualquer ponto do país. O primeiro susto foi na Bahia. Um computador e 20 linhas telefônicas usadas para ligações internacionais. O responsável pela instalação diz que foi contratado por um homem de Curitiba. E foi no Paraná que a polícia descobriu 7 centrais clandestinas. Nesta casa havia 11 linhas ilegais. No lixo, contas de telefone com chamadas internacionais. 2 homens foram presos. Em Mato Grosso do Sul, susto maior, centrais clandestinas espalhadas em Campo Grande. A polícia prendeu 3 homens, 2 libaneses, que dominam 6 idiomas. Com eles, 1000 números de telefones no caderno, além de textos e anotações em árabe. Além de CPFs falsos para a compra das linhas de telefone, outra coincidência. As centrais faziam chamadas para a África, Ásia e principalmente Oriente Médio. A maioria Arábia Saudita e Afeganistão. Tanto interesse pelo Oriente fez a Polícia Federal abrir inquérito. Não é mais ocorrência regional de delegacia civil. Agentes federais começam a examinar o material apreendido. Há 3 hipóteses: narcotráfico, lavagem de dinheiro e terrorismo. O Brasil pode estar sendo usado como ponte por grupos internacionais. Mas o ministro da Justiça, José Gregori, acha pouco provável que terroristas façam tantos telefonemas. Ele determinou cautela, porque o governo tem recebido, em média, 3 denúncias falsas por dia. E não é de hoje que o terrorismo está na mira da Polícia Federal e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, desde os atentados na Argentina, em 94. Pela primeira vez em muitas décadas, alguma coisa parece ser mais forte do que a cultura consumista dos Estados Unidos. O medo, depois dos ataques do dia 11 de setembro, fez clientes desaparecerem das lojas. Os números divulgados hoje pelo Departamento de Comércio americano surpreenderam até os analistas de mercado mais pessimistas. As vendas no comércio caíram 2,4% em setembro nos Estados Unidos. É a pior queda em 9 anos. Os especialistas já esperavam que os americanos comprassem menos depois da tragédia, mas nenhum deles previa que a queda fosse superior a 1%. Esta mulher diz que continua gastando. O homem afirma que é preciso ter confiança na economia. Apesar dessas declarações otimistas, analistas como este da Merrill Lynch explicam que quem ainda vai às compras está levando apenas o estritamente necessário, apesar das tentadoras liquidações que o comércio vem promovendo para fazer o americano abrir a carteira. Enquanto isso, aqui no Brasil, o setor de turismo aposta no que mais assusta os americanos para faturar alto no verão. A ordem é: nem avião, nem terror, nem dólar. Faça do seu próprio país o melhor programa de viagem. Tristeza para uns, alegria para outros. Este passou a ser o lema da Embratur para o verão. O setor quer tirar o prejuízo com a queda nas viagens internacionais, vendendo pacotes nacionais. E a expectativa é boa. Por conta da questão cambial, uma melhoria da infraestrutura turística e também a questão da tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro, em Nova York e em Washington.